Helen Keller talvez possa ser considerada a pessoa surdo-cega mais conhecida do mundo. Ela viveu entre 1880 e 1968. Ela perdeu a audição e a visão aos 19 meses, antes de fazer 2 anos. Acredita-se que provavelmente por uma doença que possa ter sido escarlatina ou meningite. Por grande esforço de sua família, que não poupou a busca de meios para não deixá-la no isolamento de comunicação, já que ela nem poderia ver, nem ouvir e, consequentemente, não poderia falar, ela desenvolveu então um sistema tátil de comunicação, através de sinais com as mãos, pegando nas mãos de outras pessoas. E assim, cedo ela começou a se comunicar com sua família. Depois a família buscou outros meios e ela teve instrução com uma professora chamada Anne Sullivan. Depois desses estudos, Helen Keller se tornou escritora. Ela se formou na universidade, escreveu 14 livros e viajou o mundo inteiro dando palestras motivadoras e inspiradoras para pessoas com deficientes. Um filme que trata de sua vida é O Milagre de Anne Sullivan, que foi produzido na década de 60. Mas a Bíblia nos conta outra história, nos apresenta um outro personagem também surdo e cego. E a Bíblia nos mostra as consequências de ser surdo e cego, não apenas no sentido físico, mas surdo e cego para com Deus. Encontramos a descrição desse personagem e as consequências continuando o nosso estudo de Isaías, capítulo 42, agora os versos 18 a 25. Isaías 42, versos 18 a 25. Que diz assim: surdos, ouvi, e vós cegos, olhai para que possais ver. Quem é cego como o meu servo, ou surdo como o meu mensageiro a quem envio? Quem é cego como o meu amigo e cego como o servo do Senhor? Tu vês muitas coisas, mas não as observas. Ainda que tens os ouvidos abertos, nada ouves. Foi do agrado do Senhor, por amor da sua própria justiça, engrandecer a lei e fazê-la gloriosa. Não obstante, é um povo roubado e saqueado. Todos estão enlaçados em cavernas e escondidos em cárceres. São postos como presa e ninguém há que os livre. Por despojo e ninguém diz: restituí. Quem há entre vós que ouça isto, que atenda e ouça o que há de ser depois? Quem entregou Jacó por despojo e Israel aos roubadores? Acaso não foi o Senhor, aquele contra quem pecaram e nos caminhos do qual não queriam andar, não dando ouvidos à sua lei? Pelo que derramou sobre eles o furor da sua ira e a violência da guerra. Isto lhes ateou fogo ao redor, contudo, não o entenderam, e os queimou, mas não fizeram caso. Vamos orar. Senhor, nós clamamos Tua graça e Tua misericórdia para termos compreensão, uma audição atenciosa e uma visão muito clara daquilo que ela diz e disposição para obedecê-la. Que não sejamos, Senhor, cegos e surdos para aquilo que o Senhor estará nos dizendo hoje pela manhã. Isso nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Ser
indiferente para com Deus e sua palavra, produz surdez e cegueira, e também outras consequências. E duas destas consequências são destacadas nesse texto que nós lemos, com a vivência ou a experiência, melhor dizendo, do povo de Israel. A primeira delas é que ser indiferente para com Deus produz uma surdez e uma cegueira que incapacita para o cumprimento da missão que Deus nos deu, da missão recebida. Lembramos que Isaías viveu ali entre 740 a 680 antes de Cristo. Mais ou menos esse foi não o tempo da sua vida, mas o tempo do seu ministério profético. E depois de concluído o seu ministério, ele reuniu estas profecias que ele fez durante esses quase 60 anos, as editou na forma do livro que tem o seu nome. Na primeira parte do livro, nós temos as profecias para o povo de sua geração. Ele profetizando e desafiando aquele povo a confiar exclusivamente em Deus e na sua palavra. Era uma profecia de exortação e de encorajamento, para que aquele povo pudesse deixar de lado a autoconfiança, a autossuficiência, o senso de autonomia e confiar exclusivamente em Deus. Na segunda parte do seu livro, a partir do capítulo 40, nós temos as profecias que ele dirigiu às gerações que viveriam depois dele, que viveriam no exílio. Também são profecias de encorajamento para aquele povo, para que confiassem em Deus, porque Deus iria restaurá-los. Aquela geração estaria acreditando ou pensando que Deus havia se esquecido deles, que Deus não mais se importava com eles. E Isaías então diz que não, que apesar da desobediência deles, a disciplina punitiva, a disciplina restauradora, a disciplina corretiva terminaria e Deus iria restaurá-los. Para isso, Isaías apresenta a grandeza de Deus, especialmente demonstrada na criação. Isaías também os alerta para a soberania de Deus, como Deus é supremo e soberano sobre toda a história. Isaías demonstra como Deus é diferente dos ídolos e deuses das nações pagãs, e como Deus enviaria o seu servo, o Messias, para trazer a salvação e a libertação deste povo. Mas nessa mesma parte, Isaías apresenta um outro servo, o próprio povo de Israel, que havia sido escolhido para também ser servo de Deus, mas que havia falhado na missão, que tinha falhado em aproveitar este privilégio, por causa de sua surdez e de sua cegueira para com Deus. Nesta parte, após uma introdução com palavras consoladoras, capítulo 40, versos 1 a 11, e uma primeira sessão onde Isaías trata esses temas que há pouco eu mencionei, de 40:12 a 42:9, nós temos um cântico, um hino composto por Isaías, fazendo a transição para a nova sessão que nós começamos a estudar hoje pela manhã. Essa nova sessão vai também enfatizar que Deus é supremo sobre todos os deuses, e vai ser concluída também com um hino de transição. Nesta segunda sessão nós temos 8 partes, sendo que são paralelas. As primeiras 4 partes falam da restauração física do povo de Israel, e as outras 4 partes da restauração espiritual, e elas são colocadas em paralelos. Agora pela manhã estaremos tratando desta primeira parte, que foi 42, 18 a 25.
sendo que ela está unida à segunda parte pelo tema da surdez e da cegueira. Você pode perceber, conforme eu li, que 42:18 começa falando disso, de um povo cego, de um povo surdo. E a segunda parte, que termina no verso 8 do capítulo 43, trata do mesmo tema. Trazei o povo que ainda que tem olhos, é cego, e surdo, ainda que tem ouvidos. E aqui, se você está acompanhando com atenção as explicações do contexto literário, das técnicas literárias que são usadas pelos escritores bíblicos, você percebe que há o que é chamado de um inclusio, ou um emolduramento, que é quando o autor então usa temas no início e os repete no final de uma sessão, exatamente para nos indicar, para mostrar, olha, aqui é uma parte que eu estou destacando, como um quadro em que ele coloca a moldura para marcar os limites. Então nós temos essas duas primeiras partes. Na primeira, Isaías então mostra a explicação da situação angustiosa do povo. E na segunda, de 43, 1-8, ele repete as promessas e as garantias da salvação de Deus. Nessa primeira parte, do 18 ao 25 do capítulo 42, nós notamos que o texto está em duas vozes. Primeiro, Deus falando diretamente ao povo, e depois, na terceira voz, Deus fala através do profeta sobre o povo. Há também dois grupos de perguntas. Perguntas aí no verso 19, é o primeiro grupo de perguntas, depois seguem-se algumas respostas, e há um segundo grupo de perguntas aí, nos versos 23 e 24, com também as suas respostas. O texto começa com um convite a um povo surdo e cego. Um convite um tanto paradoxal. Surdos, ouvi, e vós cegos, olhai. Como é que se pode ordenar para que um surdo possa ouvir e um cego possa ver? Então parece uma ordem um tanto sem sentido, uma ordem contraditória, uma ordem que expressa um paradoxo. Aí nós devemos entender que a surdez e a cegueira aqui não são físicas, e nós percebemos isso quando é dito na segunda parte: cegos, olhai para que possais ver. Então a ideia é que não é que são surdos fisicamente falando, mas é que estão se fazendo de surdos. Não é que são cegos fisicamente falando, mas é que estão olhando sem interesse de ver. Eles estão ouvindo, sim, mas sem nenhuma atenção, sem nenhuma dedicação, sem nenhum interesse de fato entender, compreender, pensar, refletir, tomar para si o que está sendo dito. Eles estão vendo, sim, mas sem nenhum interesse de ver com atenção, de enxergar o que está acontecendo e refletir. Já havia sido feita uma promessa no capítulo 42, versos 7 e 16, que indicava a situação daquele povo. A promessa do outro servo, o Messias, que viria, e na sua missão estaria abrir os olhos aos cegos, guiar aos cegos. Então o profeta já havia indicado que a situação do povo de Deus era de cegueira, era de surdez, mas uma cegueira e uma surdez espiritual. Cegueira e surdez por serem indiferentes à palavra de Deus, por não prestarem atenção àquilo que Deus estava dizendo. E no próximo verso, nós temos
um texto que mostra que esta cegueira e esta surdez eram agravadas pelos privilégios recebidos. Quem é cego, senão o meu servo, ou surdo como o meu mensageiro a quem envio? Quem é cego como o meu amigo e cego como o servo do Senhor? A ideia aqui é: quem é tão cego a esse ponto? Quem é que tem uma cegueira tão intensa a esse ponto? E a surpresa é que o cego e o surdo é a pessoa menos improvável, é o servo do Senhor, é o mensageiro do Senhor, é aquele que Deus havia escolhido e dado uma missão, que também é chamado aí de meu amigo, ou alguém com quem eu fiz uma aliança, alguém com quem eu fiz um pacto. Essa é a ideia aí da palavra. Alguém que eu escolhi para com ele ter uma aliança, para com ele ter um pacto. Uma pessoa que eu escolhi para me servir, para ter o privilégio de ser um súdito meu e cumprir uma missão. Alguém que eu enviei para proclamar uma mensagem, para anunciar ao mundo a minha palavra. Alguém com quem eu fiz uma aliança, com quem eu fiz um pacto. E aí repete a palavra servo, acrescentando servo do Senhor. Esta sim é uma cegueira surpreendente, é uma surdez que causa espanto, porque tendo todos estes privilégios de ser escolhido por Deus, fazer parte do povo de Deus, receber uma missão de Deus, ter uma aliança com Deus, e mesmo assim, ser indiferente para com Ele. Não poder cumprir esta missão. Porque, pense bem, como pode um mensageiro comunicar bem a mensagem que lhe foi dada, se ele não ouviu a mensagem? Se ele não prestou atenção à mensagem? Talvez você já tenha passado pela experiência de receber a tarefa de levar um recado a alguém. Só que na hora que o recado lhe foi dado, você não prestou muita atenção. Você não achou tão importante. Você não estava tão concentrado. E aí, quando chegou no momento de transmitir a mensagem, de cumprir a tarefa, você não sabia direito o que dizer, porque você não tinha prestado atenção. Você havia sido surdo à mensagem que você deveria transmitir. Foi isso que aconteceu com o povo de Israel. Faltou-lhes a percepção do que Deus estava falando e do que Deus estava fazendo neles e através deles. Eles tinham recebido o privilégio de ver muitas coisas. Você pode ver muito. Você teve privilégios que outros não tiveram, que outras nações não tiveram. Vocês tiveram a minha palavra. Eu reuni vocês em torno do Monte Sinai e apareci a vocês com manifestações portentosas. Vocês puderam ouvir a minha voz. Durante toda a história de vocês, eu enviei os meus profetas, os meus porta-vozes para vocês, para comunicarem a minha palavra. Enviei os meus servos. Então vocês ouviram muito. Vocês tiveram a minha lei escrita, tiveram as minhas profecias registradas. Vocês tiveram o templo onde poderiam ir e ouvir a leitura da palavra, e oferecer os sacrifícios, e ouvir os cânticos. Sim, vocês tiveram a oportunidade de ver e ouvir
muitas coisas, mas não aproveitaram. Vocês não guardaram. Foi como se não tivessem ouvido e como se não tivessem visto. Vocês, então, tiveram muitos privilégios, mas não aproveitaram. Era do meu agrado, era o meu prazer, era a minha satisfação que a minha lei pudesse ser engrandecida, que a minha lei pudesse ser glorificada. E eu fiz isso por amor da minha justiça, por causa da minha justiça. Eu queria que vocês, então, em vida, na maneira de viver e na proclamação, vocês pudessem manifestar, tornar a minha lei conhecida, glorificada no mundo. O fato de Deus dar sua lei ou sua instrução para aquele povo foi uma manifestação de sua graça, de seu amor, de sua justiça. Deus poderia muito bem não ter dado instrução nenhuma. E se Deus não tivesse dado instrução nenhuma, aquele povo ficaria sem saber como viver, como se comportar. Mas o fato de Deus se revelar, o fato de Deus apresentar-se e mostrar como aquele povo deveria viver, foi um ato de graça da parte de Deus, um ato de amor, porque era instrução. E assim Deus deu àquele povo a oportunidade de escolher um caminho bom para viver. Veja no livro de Deuteronômio, no capítulo 30, versos 15 a 18, quando Moisés está dando seus últimos discursos, suas últimas palavras para aquele povo, sempre enfatizando e reforçando de que eles deveriam ser obedientes a Deus, como um porta-voz de Deus. Moisés diz assim para o povo, Deuteronômio 30, verso 15: vê que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Se guardares o mandamento que hoje te ordeno, que ames o Senhor teu Deus, andes nos seus caminhos e guardes os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, então viverás e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra a qual passas para possuí-la. Porém, se o teu coração se desviar, e não quiseres dar ouvidos, e fores seduzido, e te inclinares a outros deuses e os servires, então hoje te declaro que certamente perecerás. Não permanecerás longo tempo na terra a qual vais passando o Jordão para a possuíres. De modo muito claro e repetido, Deus disse para o povo: eu estou doando a vocês a minha lei, por uma questão de justiça. E a ideia de justiça no livro de Isaías é de ato gracioso de salvação, de Deus agir para conduzir o povo na justiça, para conduzir o povo numa vida que é justa e agradável a Ele. Então Deus disse: eu dei a minha lei para mostrar para vocês o caminho do bem, o caminho da vida, o caminho que a vida de vocês andando nele vai funcionar. Porque se vocês escolherem o desobedecer às minhas instruções, aí vocês estarão no caminho do mal, aí vocês estarão no caminho da morte, aí vocês estarão no caminho da destruição. E quando Deus deu esta palavra, havia o propósito de garantir para aquele povo uma vida agradável, uma vida que agradava a Deus
e que daria certo na experiência deles. Mas também tinha um propósito testemunhal, um propósito missionário. Ainda aí no livro de Deuteronômio, veja o capítulo 4, versos 5 a 8. Deuteronômio 4, 5 a 8. É dito assim: eis que vos tenho ensinado estatutos e juízos, como me mandou o Senhor, meu Deus, para que assim façais no meio da terra que passais a possuir. Guardai-os, pois, e cumpri-os, porque isso será a vossa sabedoria perante os olhos dos povos que, ouvindo todos estes estatutos, dirão: certamente esse grande povo é gente sábia e inteligente. Pois que grande nação há que tenha deuses tão chegados a si como o Senhor nosso Deus, todas as vezes que o invocamos? E que grande nação há que tenha estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que hoje vos proponho? A ideia aqui é que caso aquele povo fosse obediente e seguisse aquela constituição que Deus havia dado para eles, aquela instrução que lhes ensinava como viver nos vários aspectos da vida, aquela constituição que incluía um código de saúde, um código de economia, um código de relações familiares, um código de relações sociais, um código de culto e de adoração. Se eles vivessem daquele jeito, as nações em volta iriam olhar para eles e iriam admirar, iriam chegar à conclusão de que esse povo é um povo inteligente, esse povo tem um estilo de vida superior, esse povo é um povo sábio, esse povo tem um Deus que se aproxima muito deles, um Deus que todas as vezes que eles clamam, esse Deus responde. Um Deus que é justo, um Deus que tem uma lei justa. E isso então atrairia as nações para crer e adorar nesse Deus. Tanto as instruções como a geografia, o local onde Deus colocou aquele povo, ali em Canaã, que o profeta Ezequiel, inclusive, vai chamar de umbigo da terra, de centro da terra, porque aquele pequeno espaço fazia a ligação entre as grandes civilizações da época, tanto as civilizações mesopotâmicas, quanto egípcia, como as da Ásia e Europa. Se eles quisessem se comunicar, teriam que passar naquele pequeno espaço de terra. Teriam que tomar ciência do que estava acontecendo ali. Então, tanto a geografia como as instruções de Deus eram missionárias. Aquele povo, inclusive, não precisaria sair do seu lugar para proclamar a palavra de Deus. Bastava obedecer. Bastava viver, porque as nações, tendo que transitar por aquele espaço de terra, tendo que nas suas viagens comerciais ou diplomáticas passar por ali, talvez pernoitar ali, se abastecer ali, eles tomariam conhecimento do modo justo, do modo sábio, como aquele povo vivia. E iria despertar a curiosidade, a atenção para saber como é que vocês conseguem viver de modo tão pacífico, tão harmônico, tão justo. E aí eles iriam descobrir que era por causa da lei que Deus lhes havia dado, que era por causa das instruções de Deus. Mas o povo não viveu em obediência a Deus. Ao invés de ter na mente que o estilo de vida que Deus lhes havia ensinado era superior,
Eles passaram a invejar o estilo de vida das outras nações. Eles passaram a copiar o jeito das outras nações viverem. Eles se interessaram mais em ser iguais às outras nações do que em viver do jeito que Deus lhes havia ensinado. E aí eles perderam o impacto missionário que deveriam ter. Poucas foram as vezes em que eles impactaram outras nações com a mensagem de Deus, porque haviam se tornado surdos e cegos ao que Deus estava fazendo e ao que Deus estava dizendo para eles. No capítulo 2 do profeta Isaías, versos 2 a 4, Isaías diz que um dia esse povo vai cumprir esta missão. Que um dia Deus vai restaurar este povo e eles então vão despertar, vão atrair as nações para poderem ouvir a palavra. As nações então dirão: vinde e subamos ao monte do Senhor e à casa de Deus, à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas. Porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Mas isso era para ter acontecido antes. E não aconteceu, porque eles haviam se tornado surdos e cegos para com a palavra de Deus. Essa é uma lei da vida. Quando não se aproveita os privilégios recebidos, estes se tornam inoperantes. Quando nós não usamos, ou até usamos incorretamente, o que ouvimos, o que aprendemos, isso acaba diminuindo a nossa habilidade. A prática faz com que haja um aperfeiçoamento. A não prática produz o esquecimento. Pense aí naquilo que você aprendeu na escola. Vamos relembrar algumas coisas, por exemplo, da área da matemática. Você esqueceu as 4 operações fundamentais? Alguém aqui esqueceu? Por que não esqueceu? Porque praticamente todo dia, em várias áreas da vida, você tem que fazer isso, né? Você tem que somar, dividir, multiplicar, subtrair. Na hora de comprar, na hora de que for no banco, até na hora de tratar com seus filhos ou com as pessoas, então você não esquece. Agora, se eu perguntasse para você aqui, me diga aí, me dê um exemplo de logaritmo. Talvez alguns estejam se perguntando até o que é isso, né? Será que alguma vez na vida eu vi isso? Mas se a educação não mudou desde o tempo que eu estudei, você deve ter visto isso no ensino médio, certo? Logaritmo. Eu só lembro que eu vi no 2º ano do ensino, que a gente chamava na época de 2º grau, certo? Agora, se você pedir para eu resolver, eu também não sei resolver. Por uma razão. Qual é a razão? Eu aprendi, estudei para fazer a prova, consegui a nota de passar e depois nunca mais usei. Pronto. Então esqueci. Não me lembro mais. Não sei mais nem para que serve. Ok? Mas não me lembro mais. O que acontece quando você tem que, por exemplo, enfaixar um braço e passar 1 mês com ele enfaixado? Depois que o gesso, a faixa é tirada, o que acontece com esse braço? Você pode rapidamente movimentá-lo no mesmo momento. Por quê? Não usou. Então ele se torna um tanto inoperante. Você vai ter que fazer alguns exercícios, pouco a pouco, para ele voltar, certo? Imagine aí o pastor Mateus passando uns 2 anos sem treinar piano.
Aí quando ele voltar, passa 2 anos sem nem pegar no piano. Quando ele voltar, vai ser a mesma agilidade? Será que vai? Não vai. É uma lei da vida, certo? Tudo que eu não uso, tudo que eu não pratico, eu esqueço, se torna inoperante e eu posso até perder. Isso também vale para a vida com Deus. Temos recebido muitos privilégios. Nós temos privilégios, irmãos, que a gente nem se dá conta que tem. Em relação ao povo de Israel, nós temos muito mais privilégios. Cada um de nós tem pelo menos um, eu creio que a maioria, se não todos, mais de um exemplar escrito da palavra de Deus em casa. Todos nós temos. Hoje, até nos aparelhos eletrônicos, como celular, tablet, nós temos. Nós temos o privilégio de ouvir até, se quisermos, no nosso carro, estar ouvindo, ou durante fazendo alguma coisa, ouvir a Bíblia. Privilégios que gerações anteriores à nossa não tiveram. Oportunidade de ter cultos semanais, ouvir pregações, de ter pregações na internet, privilégios e mais privilégios. Temos escutado muito, temos ouvido muito, mas temos praticado? Ou somos como o povo de Israel? Vês muitas coisas, mas não observas. Você tem ouvidos abertos, isso é, você tem muita oportunidade para ouvir, mas você não presta atenção. Será que tem sido isso? Será que tem acontecido isso conosco? Uma geração, um povo com muitos privilégios, com muitas oportunidades, mas que não tem aproveitado. E se nós pensarmos um pouquinho, a tendência é, quanto mais privilégios, mais relaxados, indiferentes nós somos a ele. Deixe-me ilustrar com comida. Quando se tem pouca comida, pouco alimento, e se tem consciência de que se tem pouco alimento, o que é que se faz? Se aproveita melhor o alimento. Você não desperdiça o alimento. Só tem esse. Então você até come com certa parcimônia, porque só tem esse. Se acabar, eu vou ficar com fome. Mas quando você tem alimento aos montes, você abre a geladeira e pode fazer escolha, comer isso, ou comer aquilo, e comer aquilo outro. Como é que nós tratamos o alimento? Às vezes nós nos tornamos quase indiferentes para com ele. Nós não cuidamos muito. Pode deixar estragar. Se estragar, tem o dinheiro, eu compro outro. Certo? Ou se estragar esse, tem aquele. Pode jogar fora. E nós estamos muitas vezes agindo da mesma maneira com os privilégios espirituais. Temos tanto e a qualquer hora que não fazemos caso. Se eu não aprender nessa pregação, eu aprendo em outra. Se eu não me concentrar agora, vai ficar gravado e depois eu assisto pela internet. E aí nós vamos adiando a atenção, adiando o aprendizado, procrastinando a nossa vida, o aperfeiçoamento da nossa vida com Deus. E o tempo vai passando. E sabe qual é o problema? É que a desatenção se torna um hábito. Então eu não presto atenção agora,
porque depois eu vou ter na internet e vou poder ouvir de novo. Mas depois na internet eu também não vou prestar atenção, porque se eu não prestar atenção nessa, eu posso ouvir outra vez, vai ficar gravado mesmo, vai estar aqui mesmo. E isso vai se consolidando na vida como um hábito, como um jeito de ser, como um estilo de vida. E com o passar do tempo, isso se torna a normalidade da vida, o normal. Você passa a achar que a vida é assim mesmo, que é desse jeito mesmo, que a gente escuta muito para não guardar nada, vê muito para não observar nada. E essa indiferença para com Deus e para com a sua palavra vai produzir esta surdez, esta cegueira, vai se consolidar na vida como um hábito de não atenção, como um hábito de não reflexão, que vai nos incapacitar para cumprir a missão que Deus tem nos dado. Não seremos capazes de levar a mensagem por uma razão. Não sabemos qual é a mensagem. Nós não escutamos. Nós não prestamos atenção. Então nós não sabemos que mensagem contar, que mensagem levar para as pessoas. Mas a segunda consequência é que ser indiferente para com Deus e sua palavra traz uma cegueira e uma surdez que resulta na disciplina corretiva de Deus. Os bens e privilégios foram tirados, verso 22. Apesar de ser do agrado de Deus, da vontade de Deus, do desejo e satisfação de Deus, por causa do amor à sua justiça, tornar a sua lei engrandecida, conhecida, gloriosa, não obstante, esse povo foi roubado e saqueado. Foi preso em cavernas e em cárceres. Foram colocados por presa e não há ninguém para livrá-los. Por despojo e ninguém para restaurá-los. O povo foi roubado. Os seus bens foram retirados. Perderam. Perderam a terra, perderam o templo, perderam a dinastia davídica, todas aquelas alianças que Deus havia feito com eles, de dar uma terra onde eles poderiam viver obedientes à lei de Deus, eles foram levados para outra terra. O templo, centro da adoração a Deus, local que eles prezavam de reunião para com Deus, foi derrubado. Foi inclusive queimado. O rei da dinastia davídica que Deus havia levantado para cuidar deles, para ser instrumento deles, governando, instrumento de Deus, governando aquele povo, cuidando, também foi levado para o exílio. E agora, no exílio, eles ficavam como que perguntando o que foram feitos desses bens, dessas promessas que Deus nos deu. Numa terra estranha, cheia de templos de outros deuses, templos com ídolos pagãos, governados por reis estrangeiros. Sim, eles tiveram os seus bens retirados. Nesse lugar, ou nesses lugares, era bem mais complicado de viver em obediência a Deus, porque os costumes das nações eram outros. Nós perdemos, e perdemos muito, quando não aproveitamos os privilégios dados por Deus. Deus nos deu durante muito tempo privilégios de ensinar a sua palavra para os nossos filhos, de privilegiar nossos filhos, mostrando para eles que o maior tesouro
é a obediência a Deus, é o aprendizado para com Deus, é a comunhão com o povo de Deus. O povo evangélico, de maneira geral, no mundo ocidental, criou um outro tesouro, o financeiro, o econômico. É interessante isso. O evangelho produz prosperidade. O estilo de vida do evangelho, que o evangelho ensina, um estilo de vida de serviço, de responsabilidade, de honestidade, de desejar progredir, de aprendizado, que valoriza a leitura, esse estilo de vida naturalmente produz uma sociedade próspera. Todas as sociedades em que o evangelho dominou, em que o evangelho foi o estilo de vida dominante, estas sociedades prosperaram tecnológica e economicamente. Mas aí o que acontece? Como alguns historiadores têm dito, a filha devora a mãe. Essa prosperidade, que é fruto do evangelho, acaba destruindo o próprio evangelho, porque ela acaba se tornando um fim em si mesma. E as novas gerações agora educam os seus filhos não mais com o propósito deles agradarem a Deus, deles serem servos de Deus, mas educam-os para se darem bem na vida, para conseguirem ganhar mais, para passarem em concursos, para terem bens melhores. A educação deixou de ter como alvo formar pessoas, formar cidadãos, para formar pessoas prósperas, para formar pessoas ricas, para formar pessoas que ganham dinheiro. E qual é o próximo passo? Esquecer os valores de Deus. E estamos vendo os nossos filhos e netos sendo expostos a um estilo de vida não só distante do evangelho, mas contra o evangelho. Não só distante de Deus, mas anti-Deus, contra Deus. Estamos agora numa sociedade que abomina, não só que é apenas indiferente, não. Ela abomina, ela persegue tudo que tem a ver com Deus. A culpa é nossa. A culpa é nossa. Durante muito tempo, fizemos nossas escolhas. Eu estou falando como um todo, não cada um individualmente, mas como um todo. Fizemos nossas escolhas pensando apenas no bem econômico. Pensamos apenas no bem financeiro. Escolhemos nossos líderes. Votamos pensando única e exclusivamente no bem daqui, no bem temporal, no bem financeiro. E hoje estamos sendo roubados. E aqui eu não estou falando roubados financeiramente, eu estou falando roubados nos nossos valores. Roubados, estamos tendo os nossos filhos roubados. Essa é a grande verdade. Nossos filhos estão sendo roubados. Nossos filhos estão sendo pilhados. Estão tirando eles de nós, tirando a influência e o poder de criá-los. Há cerca de, talvez, quase 40 anos atrás, eu era professor no movimento brasileiro de alfabetização, acho que poucos aqui lembram do Mobral. E a gente tinha semanas pedagógicas. E nós tivemos uma que foi muito marcante, porque aqueles nossos professores naquele período depois se tornaram expoentes no cenário nacional em várias áreas, ministro do Trabalho,
deputados, prefeitos, vários daqueles que estavam dando palestras. E uma das palestrantes falou sobre creches, a vantagem de ter creches. Eu era um jovem aí de 20 anos na época. E eu comecei a ouvir aquilo e falei, não, mas espera aí. Isso aí só significa uma coisa. O Estado está querendo roubar nossos filhos. O Estado está querendo tirar nossos filhos de nós. Isso foi na minha cabeça. Junto comigo, havia vários crentes, vários evangélicos, inclusive vários membros da igreja que eu frequentava na época. E a pessoa foi aplaudida no final, mostrando como, se o governo implantasse creches que pudessem cuidar das crianças desde que elas nascessem, isso garantiria liberdade de pai e mãe para seguir suas vocações, suas carreiras profissionais e se realizarem. E depois do aplauso, então, a pessoa deu a oportunidade para alguém falar. Tremendo muito, né? Porque era um grande e uma pessoa importante falando, eu me levantei e falei, olha, eu não posso concordar com isso. Porque para mim, responsabilidade de criar filhos, Deus deu a pai e mãe. E pelo que a senhora está dizendo aí, isso vai deixar de ser de pai e mãe. Muito educadamente ela disse, eu respeito, mas discordo. Mas o que me espantou foi que naquele grupo de pessoas, com um número considerável de evangélicos, e cristãos de modo geral, que isso todo mundo ficou quieto, aplaudindo, achando aquilo muito bom e bonito, que é para ser desse jeito mesmo. Qual o resultado disso? Nossos filhos hoje estão sendo roubados. Eles vão para a escola com alguns pensamentos e voltam com outros. Por quê? Porque nós fomos surdos e cegos para com o que Deus ensina e para com o que está acontecendo no mundo. Fomos pilhados, roubados. Nossa liberdade, como do povo de Israel, está sendo tirada. Eles estavam enlaçados em cavernas e naquela época, quando não havia prisões, quando a cidade não era grande o suficiente para ter cadeias, as pessoas eram presas em poços, em cavernas. Você lembra até de Jeremias, que foi preso num poço. Então eles estavam sendo presos. E hoje, nossa liberdade também está sendo tirada. Será que é permitido a um aluno evangélico, numa sala de universidade ou de faculdade, se levantar para expor um ponto de vista bíblico? Eu já ouvi de alunos evangélicos que num determinado debate que cabia, que foram expor a Bíblia, o professor pode tirar, saia você e esse livro da sala, porque esse livro não cabe aqui. E isso é culpa nossa. É culpa nossa. Nós fizemos escolhas. Nós privilegiamos o econômico, o social, o financeiro e deixamos o moral e o espiritual de lado. Nós e nossos filhos estão colhendo a perda dessa liberdade. Um povo então amedrontado, que perdeu a coragem, vive com medo, escondido. Um povo agora sem ajuda. O povo de Israel, porque havia abandonado a Deus, entrou nesta situação. E agora quem é que poderia ajudá-los? Ninguém. Não havia ninguém que poderia restaurá-los. Isso nos faz recordar o capítulo 5 de Isaías, o Cântico da Vinha. Acho que você está lembrado. Que diz como Deus havia plantado Israel como uma vinha boa, escolheu uma boa terra, escolheu uma boa cepa, uma boa semente, plantou e esperava que desse uvas doces, mas deu o quê? Uvas amargas. E aí o que é que Deus ia fazer com a vinha? Cortá-la.
quando não aproveitamos os privilégios, a disciplina corretiva de Deus vem. Mas o interessante é que mesmo estando na disciplina, o povo não compreendia, não entendia. Verso 23, a pergunta: quem há que ouça isso? Quem há que atente, que preste atenção, que procure nesse momento perceber? E a mesma coisa acontece hoje. Estamos vivendo isso. E onde nós estamos achando que está as soluções? Numa troca de governo, em novos sistemas políticos, e não num retorno à palavra de Deus, à obediência a Deus, ao ensinar aos nossos filhos os valores de Deus, a estar disposto a sofrer e se sacrificar para viver aquilo que Deus diz. Mesmo debaixo da disciplina, ainda há uma dificuldade para entender. Mesmo debaixo da disciplina, ainda estamos buscando a culpa em outras coisas. Aí Deus pergunta: mas quem foi que entregou Jacó por despojo e Israel aos seus roubadores? E a resposta foi o Senhor. Foi o Senhor. Talvez o povo perguntasse: por que é que nós estamos nessa situação, no exílio, distante da nossa terra, o nosso templo destruído e queimado? Por que que isso aconteceu conosco? Foi Deus que fez. E por que foi que Deus fez isso? Porque nós pecamos contra Ele. Porque nós não seguimos os seus caminhos. Nós não demos ouvido à sua lei, às suas instruções. Então Ele derramou sobre nós o seu furor, a sua ira. Então Ele acendeu um incêndio contra nós e o fogo nos devorou. E mesmo assim, a gente continua sem entender. A gente continua sem pensar. A gente continua sem fazer caso. A expressão não fizeram caso literalmente não colocaram isso no coração. Não estamos perguntando por que todas essas coisas estão acontecendo. Por que tudo isso está acontecendo na nossa geração? Por que tudo isso está acontecendo no nosso tempo? Há várias maneiras de analisar os eventos de um tempo ou de uma sociedade. Há várias lentes com as quais olhar. A lente social, da sociologia, as lentes econômicas, financeiras, as lentes políticas, as lentes ambientais, climáticas. Há várias maneiras de analisar. E em si não são erradas. Se tornam erradas quando são colocadas como causas últimas. Porque o que determina tudo isso é a moralidade, é a espiritualidade, é o relacionamento com Deus. Você pode mudar os sistemas sociais, governamentais, políticos, econômicos 1000 vezes. Se não mudar o coração das pessoas para obedecer a Deus, os problemas continuarão os mesmos. A solução é o Evangelho. A solução é um retorno a Deus. A solução é a obediência a Deus. A solução é voltar a ouvir Deus. A solução é voltar a ver Deus. A solução é submeter-se a Deus. Esta é a solução. Não vamos ser como o povo de Israel, continuar sofrendo na disciplina corretiva de Deus e perguntando: por que isso está acontecendo com a gente? Por que Deus está permitindo isso?
Será que se a gente fizer isso, ou fizer aquilo outro, ou mudar isso ou aquilo, será que não resolve? Sem querer mudar o coração, sem querer obedecer a Deus, sem querer submeter-se a Deus. Quando se é demorado em aprender, quando somos resistentes no aprendizado da vida, nós sofremos mais. Quando somos incapazes de perceber e entender o que está acontecendo, o sofrimento tende a continuar e a aumentar. Porque ser indiferente para com Deus e sua palavra produz surdez e cegueira. Uma surdez e cegueira que nos incapacita para cumprir a missão que Deus nos deu e nos faz perder os privilégios que Ele nos tem dado. Mas uma surdez e cegueira que vai trazer a disciplina corretiva de Deus. Mas há esperança. Deus tem prometido o outro servo, o seu Messias. E como diz 42:7, que nós já tratamos, ele há de abrir os olhos aos cegos e tirar da prisão o cativo e do cárcere aquele que está em trevas. Esta é a solução. Obedecer ao servo do Senhor, o Messias, o Senhor Jesus Cristo. Viver o Evangelho. Mostrar para os nossos filhos que qualquer sucesso que tenham sem Cristo é sucesso que será consumido pelo fogo eterno. De fato, não é sucesso. Que o sucesso maior que eles podem ter é serem perseverantes em obedecer o Senhor Jesus Cristo. É serem perseverantes e em serem fiéis a Deus. É nos convencer a nós mesmos disso. Que podemos ser bem-sucedidos em quase todas as áreas da vida. Mas se não formos bem-sucedidos na nossa obediência a Deus, em perseverarmos para com Deus, todo o nosso sucesso será papelão queimado no fogo eterno. Nada há de permanecer. Que a única coisa que vale a pena e que vai permanecer para a eternidade é a nossa fidelidade a Deus, a nossa obediência ao Senhor Jesus Cristo. Precisamos dizer isso para nós mesmos. Deixarmos de ser surdos e cegos para a verdade, para esta realidade. Precisamos transmitir isso para os nossos filhos. E precisamos proclamar isso a outros. Que somente o servo do Senhor, o Senhor Jesus Cristo, é que pode nos livrar dessa surdez e desta cegueira. Amém.